Se você pegar qualquer lista nos dias de hoje dos maiores diretores da história do cinema, certamente alguns nomes vão estar presentes em todas elas. Eu tô falando de Martin Scorsese, que fez Os Bons Companheiros, Taxi Driver, Lobo de Wall Street. A gente pode falar de Steven Spielberg, que tem as suas grandes franquias como Indiana Jones, como Jurassic Park, mas ele também tem filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Lista de Schindler. A gente pode falar do Francis Ford Coppola, que fez uma das trilogias mais especiais da história do cinema, até hoje estudados em todas as academias possíveis sobre cinema. Estou falando de Poderoso Chefão, ele também fez Drácula de Bram Stoker, fez Apocalipse Now. A gente pode falar de Stanley Kubrick, um dos caras aí bem polêmicos, mas que com certeza suas obras são sensacionais. 2001, Odisseia no Espaço, um dos melhores filmes da história, simplesmente. O Iluminado, Laranja Mecânica. A gente pode citar até o próprio Nolan, o último vencedor aí do Oscar de melhor diretor, que fez Interestelar, Oppenheimer, a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Batman. Então tem muitos diretores que certamente são muito especiais para a história do cinema. Se eu te disser que dentre esses, um deles está produzindo um filme desde os anos 80, ou seja, ele está há 4 décadas planejando o filme da sua vida, ele investe milhões do próprio bolso, ele investe na montagem, na produção, investe no elenco, investe em tudo no próprio filme, faz o roteiro, faz a direção. É um filme que ele está planejando há muitos anos. O filme é pronto, o filme é apresentado em um dos principais festivais de cinema da história, o Festival de Cannes. Ele tem suas controvérsias ali que a gente pode explicar. Só que esse filme tá lá, tá disponível, tá pronto, mas você não vai assistir, eu não vou assistir, e a maioria das pessoas não tem o direito de assistir esse filme porque as indústrias não querem investir nesse filme. Acham que o filme não vai dar dinheiro, não vai dar lucro, as pessoas não vão ir no cinema pra assistir esse filme. Eu tô falando de Megalópolis, o filme da vida de Francis Ford Coppola, um dos maiores diretores de todos os tempos, e agora eu vou te explicar todos os detalhes dessa história e mostrar pra você como esse caso é muito mais sério do que parece. A princípio parece ser só mais um filme qualquer, mas eu vou te dizer por que que não é. Bom, antes disso, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o PG, esse é o canal Smart PG. Muito bem-vindo se você está chegando pela primeira vez. Considere se inscrever, tem muito conteúdo bacana pra você que está chegando agora. Deixa o likezão. Se você já é inscrito, deixa o like também e compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente aumentar a nossa comunidade aqui do canal e melhorar cada vez mais a produção, a quantidade e a qualidade dos conteúdos aqui do canal, beleza? Agora vamos pro vídeo. Bom, então Megalópolis é esse filme da vida de Francis Ford Coppola, o filme que ele está planejando, diz relatos de pessoas que trabalharam com ele desde a época das produções ali, das filmagens de Apocalipse Now, por volta ali dos anos de 1978. Ele já tinha ideias de como seria esse filme e vamos contextualizar um pouquinho sobre a sinopse desse filme e por que que esse filme só foi ser lançado agora em 2024, por que que demorou tanto tempo. Bom, a sinopse mais ou menos é sobre uma Nova York utópica, uma Nova York futurística, onde num processo de devastação ali do mundo, principalmente por causa da Revolução Industrial, de tudo que vem acontecendo com a tecnologia, e aí eles precisam meio que renovar, meio que crescer de novo, né? Fazer com que essa Nova York seja e se torne uma potência novamente. Então, enquanto isso, a gente tem algumas divergências ali, principalmente divergências políticas de dois lados ali que estão rivalizando por esse poder da nova, né? Da nova, até fica estranho, né? Nova York. Mas da nova cidade que eles querem construir, enquanto um lado tenta implementar ali um pouco do sucesso do Império Romano. Então tenta relembrar as épocas de ouro do Império Romano, trazendo aqui a cultura, trazendo filosofias e ideologias de como era o Império Romano para essa Nova York no futuro, né? Não seria atual, essa Nova York do futuro. Essa é a ideia do filme. E aí por muito tempo essa ideia foi sendo matutada ali na cabeça do Coppola, fazendo o roteiro, fazendo a montagem do filme. E esse filme estava ali nos seus processos para começar no início do século, né? Só que aconteceu um desastre em Nova York que afetou tudo isso. Que eu estou falando sobre o atentado, né, do 11 de setembro, sobre as Torres Gêmeas lá em Nova York. Que afetou, né, logicamente afetou todo o país, afetou o mundo, todo mundo ficou devastado com isso na época. E o Coppola mesmo, que já estava iniciando seus processos ali de filmagem,
já estava pensando no elenco, já estava planejando ali a montagem dessa Nova York, paralisou todo o seu projeto e falou que ele não ia continuar porque não fazia sentido ele trazer ali uma história de devastação de Nova York, sendo que, né, ia soar ali muito comprometedor com tudo que estava acontecendo, né? Então ele achou que não seria justo ele fazer naquele momento que, sabe, o país estava passando por um problema muito grande, por uma tragédia, e ele não queria parecer que ele estava se promovendo em cima disso, né? Sendo que a história, lógico, já vinha de muito tempo, mas ele não achou certo continuar, então o projeto foi encerrado. E aí depois de um tempo ali, por volta de 2010, ele tenta retomar esse projeto, só que aí as grandes indústrias já não estavam mais curtindo os últimos trabalhos dele, ele já vinha trazendo alguns projetos autorais ali na sua própria gravadora que não estava dando muito sucesso, não estava dando muito dinheiro, tinha tido alguns fracassos. Então, as grandes indústrias já não estavam mais tão de olho no Francis Ford Coppola, já tinha outros diretores ali na época que estavam sobressaindo do que ele, e ele estava investindo mais em filmes menores ali para sua própria produtora, para ter o seu dinheirinho ali, né, para ter os seus projetos autorais. Então, quando ele retoma esse projeto, as indústrias já não estão mais a fim de investir em Coppola. E aí ele deixa mais uma vez de escanteio, ele vai tentando ali uma empresa ou outra, não consegue contatos, e aí ele vai deixando, vai tendo outros projetos na sua vida, outros filmes ali na sua distribuidora, até um momento onde ele vira e fala, cara, agora eu preciso fazer esse filme, eu tô aí, né, nos finalmente da minha vida, tô ficando mais velho, vou fazer o meu filme, não importa, vou tirar dinheiro do meu próprio bolso. Então ele tirou milhões mesmo do próprio bolso para fazer a produção, para fazer a montagem. Ele vendeu partes da sua vinícola, uma vinícola de muito sucesso que ele fez, que ele criou, um projeto muito bom dele, de vida, que rendeu muitos lucros para ele. Ele vendeu parte dessa vinícola para botar dinheiro nesse filme especificamente. Fez o filme tá pronto, o filme tem atores de peso, a gente tem Adam Driver, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Natalie Emmanuel, Dustin Hoffman, Jon Voight, só nome de peso, só contratação assim bombástica para esse filme, investiu milhões nisso. O filme tá pronto, como eu falei, apresentado no Festival de Cannes, só que ele ainda não conseguiu as distribuidoras para esse filme, as empresas ainda não querem investir nesse filme. E quando eu digo as empresas, são as empresas realmente grandes, das maiores distribuidoras. Os Estados Unidos ainda não tem distribuidora, a América do Sul não tem distribuidora, a Ásia, né, a China e outros países não têm distribuidora. Na Europa ele conseguiu pequenos distribuidores para alguns países, como a Alemanha, Itália, França, mas alguns países bem específicos ali da Europa. E simplesmente o filme tá aí, o filme tá pronto, e a gente não pode assistir, a gente não consegue ver esse filme, e aí a gente começa a entrar em alguns poréns, né? Por que a indústria não quer investir nesse filme? Por que esse filme tá aí parado, e de um cara tão grande, né, de tão renome? Será que realmente ele perdeu tanto valor assim depois de algumas produções autorais ali que ele fez? Será que realmente o nome Francis Ford Coppola não leva as pessoas para o cinema? As pessoas não querem mais saber de Coppola? As pessoas não se importam mais com Coppola? O que leva as indústrias a pensar em tudo isso? E aí a gente cai numa entrevista que o Francis Ford Coppola deu a Variety recentemente, depois ali do Festival de Cannes, mais ou menos explicando, né? Perguntaram para ele por que os filmes dele não estão sendo divulgados, o que está acontecendo, por que ele não conseguiu distribuidor ainda, como é que está esse processo. E aí ele trouxe algumas declarações fortes, que eu não posso dizer que é polêmica ou que não é informação, são coisas que a gente tem noção de que está acontecendo, mas que quando um diretor bota a boca no trombone para falar a verdade, né, às vezes parece ser mais pesado do que né? Às vezes a gente pensa e fala, caramba, realmente, né? A gente está ignorando algumas coisas que está acontecendo e que está na nossa frente, está na nossa cara, né? Tá acontecendo e a gente está ignorando. Abre aspas para as frases do Coppola. Tenho medo de que a indústria cinematográfica tenha se tornado mais uma questão de pessoas sendo contratadas para cumprir suas obrigações de dívidas, porque os estúdios estão em uma dívida muito grande. E o trabalho não é tanto fazer bons filmes, o trabalho é garantir que eles paguem suas obrigações de dívidas. Então aqui nessa frase,
o Coppola já dá a entender que realmente as grandes indústrias elas estão passando por problemas difíceis financeiros. E aí a gente vai agora em alguns processos do que tem acontecido no mundo e se não faz sentido essas afirmações. Bom, o cinema ele vem perdendo muita força, né? Você que assiste cinema, você que frequenta o cinema, sabe que a gente tem duas diferenças. O cinema antes da pandemia e o cinema pós-pandemia. O cinema antes da pandemia levava muitas pessoas para lá, muitas pessoas iam, assistiam, as salas sempre lotadas, filmes grandes atraíam muitas pessoas. Pós-pandemia, né, durante esse tempo da pandemia, a gente teve o boom dos streamings, né, com a Netflix sendo ali a pioneira, né, nesse sentido, a que mais cresceu, e muitos outros streamings chegando junto ali depois, que fazia com que você assistisse os filmes que você mais gosta, em vez de ter que se deslocar, ir para o cinema, pagar ingresso, pagar pipoca, pagar tudo isso, você assistia no conforto da sua casa, lá na sua sala, deitado na sua cama, né, no seu quarto. Você assiste os filmes que você quer assistir, inclusive os filmes que estão no cinema hoje, que daqui a 1 mês, 2 meses, que pra gente hoje em dia não é nada, né? Já vai estar ali na sua tela. Antigamente nas locadoras, né? Quem lembra aí da época de Blockbuster, na época que os filmes eles eram alugados nas locadoras. Depois que o filme saía do cinema, era 7, 8 meses para o filme sair numa locadora para você poder comprar ou alugar, né, o filme. Então realmente demorava muito tempo para a gente poder reassistir se você tivesse assistido no cinema ou assistir pela primeira vez, o que fazia com que muitas pessoas fossem ao cinema assistir, principalmente aqueles filmes grandes que atraíam muitas pessoas. Então o streaming facilitou esse tempo. Por que eu vou assistir um filme no cinema se daqui a 1, 2 meses esse filme vai estar ali na minha casa numa assinatura que eu já pago, né? Então a gente tem essas duas diferenças. Faz sentido com que as empresas tenham perdido tanto, né, nesse processo. As empresas de cinema, as redes de cinema, as distribuidoras perderam muito depois da pandemia, depois do advento do streaming. E isso fez com que isso virasse um exponente, né? Hoje em dia, se você vai no cinema, você vai gastar R$50 numa inteira, 25 numa meia. É algo que beira o absurdo, né? É um valor muito, muito caro. Fora os combos de pipoca e refrigerante, e se você for comprar comida por fora, você vai gastar aí, sozinho, você vai gastar até uns R$70. Se você for com a sua namorada, com a sua família, você vai gastar de R$100 para cima para assistir um filme no cinema. Ou seja, o cinema está muito inflacionado. E por quê? Porque as empresas estão cada vez mais perdendo dinheiro com esse processo dos streamings. E isso faz com que a gente entenda o que o Coppola fala. Os filmes que vão saindo, e são filmes que, cara, eu tenho certeza que você não quer assistir, que eu não quero assistir, mas que muitas pessoas querem assistir. Então a gente está falando de Madame Teia da vida, a gente está falando de Homens-Formigas da vida, a gente está falando de, filmes que certamente, a gente está falando de Kung Fu Panda 4, que é um filme que eu trouxe crítica aqui no canal falando que realmente esse filme era desnecessário para os fãs, mas muito necessário para a indústria, porque eles precisam fazer dinheiro e precisam usar aquele nome. Por que hoje em dia a gente vê tantas cinebiografias de pessoas conhecidas? Porque essas pessoas levam as outras pessoas para o cinema. Por que a gente está vendo reboots de franquias famosas? Porque são franquias que têm muitos fãs. Por que a gente está vendo filmes aí que são continuações de filmes de muito sucesso? Porque esses filmes levam pessoas para o cinema, para as pessoas irem assistir e para essas empresas terem um dinheiro a mais, um lucro, pagarem as suas dívidas. Bom, e continuando as frases do Coppola, abre aspas para ele. Obviamente, novas empresas como Amazon, Apple e Microsoft, elas têm bastante dinheiro. Então pode ser que os estúdios que conhecemos há tanto tempo, alguns maravilhosos, não estejam mais aqui no futuro. Uma aspa forte, mas que faz todo sentido analisando tudo que a gente está analisando. Apple tem a sua própria plataforma de streaming. Microsoft tem a sua própria plataforma de streaming. Amazon tem a sua própria plataforma de streaming. E qual o maior diferencial dessas empresas para as empresas e as grandes indústrias do cinema? Essas empresas de streaming, elas recebem mensalmente. A gente paga ali a nossa mensalidade. Todo mês aquele dinheiro está entrando para eles. Então, para eles precisam estar sempre fazendo novas produções
E se vocês pararem para reparar, hoje em dia as produções estão ficando cada vez mais qualificadas. Quer um exemplo disso? O Martin Scorsese, que eu citei lá no começo como um dos maiores diretores, os 2 últimos filmes que ele lançou têm parceria com streamings. O Irlandês, em 2019, lançado na Netflix, e Assassinos da Lua das Flores, que até saiu no cinema, né? Mas é um filme produzido pela Apple TV. Então, eles estão se juntando cada vez mais aos streamings porque tem dinheiro, tem caixa. Eles podem investir, eles podem botar esses filmes no streaming, eles podem investir em grandes atores. Então a gente vê Leonardo DiCaprio, a gente vê Brad Pitt, a gente vê Angelina Jolie, Adam Sandler, que hoje em dia tem um dos maiores salários de todos, é o ator mais bem pago de todos em Hollywood, tendo um grande vínculo com a Netflix. Então cada vez mais eles estão pagando melhor porque eles têm esse dinheiro em caixa para fornecer. Enquanto as empresas de cinema precisam fazer o filme, precisam fazer uma boa divulgação, precisam de um bom marketing, tudo isso para atrair as pessoas para o cinema, para pagar as distribuidoras do cinema. Então você vai vendo qual é a diferença entre um streaming que recebe na hora e as redes de cinema que tem todo um processo envolvido por trás, e o filme pode ser um fracasso. A gente tem exemplos agora, nesses últimos tempos, o Dublê, Rivais e a própria Furiosa, uma saga Mad Max. São 3 filmes que não conseguiram se pagar ainda. São 3 filmes que não conseguiram fazer o dinheiro da sua produção, o seu próprio orçamento. Bom, isso tudo leva a gente numa pergunta que, né, é inevitável, né? Qual vai ser o fim do cinema, né? Até onde o cinema vai? Será que o cinema pode acabar? Bom, isso tudo são perguntas que eu vou responder e eu vou trazer discussão aqui pra gente num próximo vídeo. Esse vídeo aqui era pra falar sobre o caso Megalópolis, era pra falar sobre o caso de Francis Ford Coppola, que me assusta. Eu fico triste, muito triste de não ter a oportunidade de assistir esse filme. Eu sei que tiveram muitas polêmicas lá no Festival de Cannes, teve vaias, teve aplausos, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas odiaram, amaram, odiaram. A crítica é pessoal, a crítica é de cada um. Eu acho que independente disso, a gente não pode se basear nisso. A gente não pode se basear no que os críticos estão falando. É muito bom saber se um filme está sendo adorado ou não está sendo adorado, até pra gente pautar um pouco a nossa expectativa, mas eu acho que no final das contas todo mundo tem que ter a oportunidade de assistir, e principalmente os filmes dessas grandes marcas do cinema. Scorsese, Coppola, como eram os filmes do Kubrick, Christopher Nolan e diversos outros diretores aí que a gente considera os maiores de todos os tempos. Então, a gente precisa assistir esses filmes e ter a nossa própria visão, né? Poder trazer a nossa própria crítica, mas a gente precisa assistir. E eu acho inacreditável que as indústrias realmente estão subvalorizando um dos maiores diretores de todos os tempos. Mas tudo isso tem uma explicação, e essa explicação saiu da própria boca do Francis Ford Coppola. Ele mesmo explicou. Por que as grandes empresas não estão investindo no seu filme? Bom, tá aí, essa é a explicação. Ele mesmo deu a explicação. Bom, é isso, galera. Um beijo pra todo mundo, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acham sobre toda essa história e aguardem, eu vou trazer, prometo, vou trazer um vídeo falando sobre isso. Qual é a visão do cinema daqui pra frente? Será que o cinema pode acabar? Bom, a gente vai comentar tudo isso daqui pra frente. Beijão, até o próximo vídeo, valeu!